a gente trata hoje de milhões. Certo. Quando a gente coloca o risco do negócio em milhões, não dá para errar. Não dá para errar. Então, a gente traz uma abordagem que a gente estuda, de fato, os detalhes de cada projeto. Então, cada projeto é único. Fala galera, tudo bem? Olha só, mais um episódio do nosso podcast Proposta na Mesa. É isso mesmo, podcast com conteúdo relevante para o mercado imobiliário. E aqui tem conteúdo relevante de verdade, tá bom? Hoje, Anderson, qual episódio? É o episódio 15. Olha só, episódio 15. Que jornada nós já percorremos, hein, Anderson? Bora pra cima. Galera, e você que não é inscrito no canal lá no YouTube, vai lá, inscreva-se no Spotify, tá no trânsito aqui de São Paulo, qualquer região do país, liga lá o Spotify no carro, é conteúdo relevante para o mercado imobiliário. E gente, hoje vai ser um conteúdo breve, porém muito denso, imperdível. Eu estou aqui com a Rose, seja bem-vinda, Rose. Muito obrigada, Kleber. A Rose, gente, ela é especialista em marketing, né? E ela cuida de estratégia comercial de incorporadores e construtores. É isso, Rose? Exatamente, Kleber. Que legal. E nós estávamos conversando que hoje você cuida de 3 estados. Exato. Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Exato. Como que funciona tudo isso, Rose? A gente tem a honra de atender esses estados, de ajudar, né, esse fenômeno que hoje está sendo a construção civil, a incorporação imobiliária, de estar nesse papel de habitação. E são 3 estados com características totalmente diferentes. Então, todos os dias a gente conversa com cliente diferente, com parceiros de negócio diferente. E é uma bela jornada. Imagino. Como que você trata essa jornada, Rose? Comercial, né? Uma estratégia comercial e de marketing quando você vai falar com um construtor, um incorporador. Porque assim, eu entendo que um construtor e um incorporador, ele precisa do seu trabalho, ele precisa de uma estratégia muito bem afinada de marketing, né? E comercial para o sucesso da venda do empreendimento. Como que você apresenta isso para o construtor e incorporador? Veja só, Kleber, a gente trata hoje de milhões. Certo. Quando a gente coloca o risco do negócio em milhões, não dá para errar. Não dá para errar. Então, a gente traz uma abordagem que a gente estuda, de fato, os detalhes de cada projeto. Então, cada projeto é único. Então, a gente busca por uma base de estruturar esse empreendimento, né? Criar esse conceito, fazer o briefing desse projeto, junto com a equipe de marketing muito afinada, com quem vai desenvolver, com o DA, e a gente cria esse repertório do projeto para que ele seja único. Único e assinado por uma autoridade, que é o incorporador. Certo. A gente precisa entender de marketing, mas principalmente de cliente. Exato, porque é o cliente que vai comprar o produto. É o cliente que vai comprar o produto e cada região do país responde totalmente diferente. Tem a sua particularidade. Exatamente. Bom, eu acredito que recentemente você teve um case de sucesso em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas, Pernambuco. E você falou que em quantos dias vendeu já 60%? 3 dias de lançado, 60%. Então, assim, uma estrutura de marketing bem definida, uma estrutura comercial bem definida. Saber como vender o projeto para o cliente certo. Então, muitas vezes, o incorporador ele fica tateando ali, ele fica buscando alternativas para fazer com que o empreendimento dele tenha efeito. Né? Que o empreendimento dele seja um empreendimento de alta velocidade de vendas. E esquece de se comunicar com o cliente final. E é essa ponte que você faz, essa comunicação. Exatamente. Essa comunicação com o cliente final e a garantia da receita na conta da incorporação. O que acontece? Não adianta a gente só se preocupar com a base do marketing e esquecer a base de vendas.
o ciclo precisa ser completo. Não adianta a gente colocar algo bonito que não seja adequado para o cliente final e também da mesma forma não adianta encontrar o cliente final e não despertar o desejo da compra. Então, essas áreas elas têm que se conversar muito bem. Muito. Tem que estar muito bem alinhada as estratégias, né, para poder ter esse sucesso de venda que em 3 semanas... 3 dias, 60%, e a gente já está correndo para a liquidação das últimas unidades. Para a liquidação. Vamos falar de mercado desafiador. Sim. Rose, né? Hoje Sim. nós estamos vivendo aí épocas desafiadoras no nosso mercado imobiliário. Isso. Então, quanto mais apurado hoje for esse marketing e essa parte comercial, melhor é. Exato. Um time experiente, um time com uma performance que queira fazer. A gente sabe que a gente trabalha com pessoas. E ter especialistas dentro do nosso time que queiram estar pelo negócio, não apenas pelos seus interesses pessoais. Eu sei que a gente falando isso do viés de ponto de vista de RH, de gestão de pessoas, mas cada pessoa que está envolvida dentro desse processo, ela traz a sua identidade. Ela nos ajuda a formar um time de especialista com o know-how que possui. Então, eu sempre falo que a grande taxa de sucesso que eu tive nesse desdobramento, nessas vendas recorrentes, desde o início da minha carreira, foram mais de 3,5 bilhões de VGV não lançados, realizados. Concretizados, assinados. 3,5 bilhões de VGV assinados, vendido. Então, assim, isso traz para a gente um repertório que a gente realmente conhece. Agora, um time focado é o que tem feito toda a diferença. É um time que sabe como faz e quer fazer. E que tem brilho pela entrega do resultado. Eu ia te fazer essa pergunta. Como você introduzir um time de venda dentro de um projeto? Como que você vai trazer esse sucesso de venda para esse time? Como mostrar para ele que é um produto, para esse time que é um produto que ele vai vender e que vai rentabilizar esse corretor? Tem alguma estratégia para isso, Rose? Tem a estratégia de ser íntegro com o corretor de imóvel. Eu acredito que a gente deixar o time na mesma página com o objetivo definido. Então, assim, trazer realmente... O primeiro cliente do incorporador é o corretor de imóveis. Quem pensa diferente disso precisa ouvir e rever seus conceitos. O primeiro cliente do incorporador é o time de vendas, é o corretor de imóveis. Quando a gente consegue nutrir dentro da nossa estratégia um excelente relacionamento com esse corretor começa a gostar e trazer bons resultados. Muitas vezes o bom resultado não é somente numérico, é um bom resultado de divulgação, de ser um lover da marca, né? Ele traz ali, ele carrega um discurso positivo a respeito daquela empresa, o porquê, as motivações de gostar de trabalhar naquela empresa. Então, hoje a gente trabalha muito bem essa etapa, nutrindo esse relacionamento. Corretor com mercado imobiliário, corretor de mercado imobiliário com incorporadora e também com o time interno. Quando o empreendimento tem um VGV elevado, se faz necessário realmente abordar a equipe interna, house, mas essas pontas, esses canais de venda se conversam. Tem que ser. Então, eu acredito que o grande desafio, Rose, se eu estiver errado, você me corrige, é fazer essa interlocução mesmo da equipe de venda com o marketing, com o incorporador. Isso tudo estando bem alinhado é o sucesso da venda. É o sucesso da venda. Que legal. Isso muda em relação a VGV? Como você falou de VGV, eu digo de público. Hoje você atende o programa Minha Casa Minha Vida, sim, o médio padrão e o alto padrão, o altíssimo padrão, vamos dizer assim. Essas estratégias mudam, Rose, ou a base ela é a mesma? A base é a mesma porque a gente trabalha com pessoas e cada pessoa ela tem um desejo de ser, um desejo a ser realizado. E principalmente quando esse desejo envolve uma necessidade básica do homem natural. Então nós temos o desejo de ter um ambiente, uma habitação segura para nós mesmos e para a procriação, o segmento da nossa espécie. Então essa é a base.
Eu preciso encontrar fatores de segurança para desenvolver a minha vida e a vida das pessoas que eu amo, que eu tenho a responsabilidade de nutrir e procriar. Então, quando você começa a entender muito bem de gente, de cliente, a gente começa a acertar a partir disso. Fator social vem muito disso. Eu sempre falo muito isso quando eu converso com nossos corretores. As pessoas pensam que existe um preconceito do mercado em si. O corretor de Minha Casa Minha Vida, ele tem uma certa aversão ao corretor de alto padrão e da mesma forma, alto padrão, ele não quer conversar com Minha Casa Minha Vida. Mas o que todos precisam entender é que é o mesmo mercado. No final das contas, todo mundo vai entregar uma parede de concreto e uma chave de uma porta. Ótimo. E ali dentro vai habitar uma vida. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a desconstruir isso, a gente começa a ver um trânsito, né? Corretores que vendiam alto padrão, ou um padrão um pouco médio, um pouco mais elevado, eles se encantando pelo cliente do Minha Casa Minha Vida e se sentindo muito útil em servir esse cliente, ajudá-lo a realizar esse sonho. E assim como um corretor que já veio de uma base de Minha Casa Minha Vida, que conhece esse repertório muito bem e tem o desejo de fazer essa sessão de carreira, né? De querer trabalhar outros ambientes e outros públicos, né? Mas cada empreendimento, na hora de a gente fazer uma divulgação do marketing, uma publicidade, obviamente que a gente vai ter as diferenças. Sim. O alcance são diferentes, de diferente forma. Porque tem um fator social Tem que um fator vai social, diferenciar isso. Locais de moradia. Sim. O público, a faixa etária também muda muito, né? Sim. A gente tem ali o início de vida mesmo. Os primeiros imóveis costumam ser imóveis para pessoas que estão começando a construir uma renda. Um patrimônio. Um patrimônio, uma renda. Isso. Então, esse repertório, obviamente, muda. Você falou várias vezes de uma palavra que eu acho que transita dentro desse fator social, que é o desejo. Exato. Tanto o programa Minha Casa Minha Vida, quanto o médio padrão, alto, altíssimo padrão, sempre vai existir o desejo da compra. Exato. E esse desejo a gente pode falar também de sonho, né? Sonho. Então aqui nós temos aqui, ó, aqui começa a jornada dos seus sonhos, né? E transitar dentro de um sonho de uma pessoa traz uma responsabilidade tanto para o incorporador quanto para você que está ali, que tem que estruturar esse marketing, esse comercial para essa pessoa ali enxergar o sonho dela. Então você tem uma grande responsabilidade social também, Rose. Muito. Eu sempre falo que a paixão que eu tenho pela habitação é do ponto de eu entender que cada projeto daquele vai abrigar inúmeras vidas. Rose, obviamente, as pessoas vão comprar um apartamento. Calma, que não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a mensagem econômica e social que a gente traz. Exato. Para os parceiros envolvidos no negócio. A gente começa a tratar, em primeira instância, os próprios pessoas que irão trabalhar e ter renda e ter possibilidades de adquirir outros imóveis ou aqueles outros imóveis que vão estar lá no canteiro de obra durante o período de 36 meses. É isso. Então, a habitação, ela consegue suprir uma cadeia que tem uma grande relevância e, sobretudo, econômica e social. Isso é a base do negócio. Exato. Existe um estudo, Rose, que fala que 60% da população vai comprar o imóvel apenas uma vez na vida. Isso. E qual que é a experiência que nós vamos levar para ela? Dentro do processo eu desenvolvi vários métodos, né? Hoje eu tenho uma forma de fazer esse repertório de venda para essa pessoa que está adquirindo o primeiro imóvel e para aquele que está construindo uma renda passiva. Sim. Os corretores são treinados e guiados por um método que eu, de fato, desenvolvi aí aos longos da minha carreira. E essa metodologia é aplicada desde o momento que o cliente ele chega na porta do stand de vendas. Então, ele é atendido dentro do script e esse script é programado para atender clientes de qualquer faixa etária, faixa econômica social, renda e interesse. Ali já começa a experiência do cliente. Do atendimento. Do atendimento. A hora que ele chega no stand,
ele vai entrar ali para sonhar, já começa a experiência dele. Naquele momento começa a taxa de sucesso da incorporação e da venda. Ótimo. Naquele momento. Rose, foi breve, mas assim, eu ficaria aqui com você horas conversando, né? Mas a gente vai deixar aqui um gostinho de quero mais. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Só próxima a Rose, daqui a pouco, acho que 40 minutos ela tem que estar dentro do avião para ir para Recife. Exato, a semana toda A viajando. semana viajando. Mas assim, Rose, é o gostinho do quero mais. Exato. Quando você vier para São Paulo, vamos gravar a parte 2, que eu tenho certeza que impactou e vai impactar muita gente com o seu conteúdo. E você tem muito mais a entregar para os nossos aqui ouvintes, né? E também para os nossos parceiros que assistem a gente aqui no Proposta na Mesa. Perfeito. Rose, só que é o seguinte, eu não combinei com você a última pergunta. Sim. Tá? Essa pergunta você vai ter que tirar do seu coração. Aqui na Versa nós temos aquela frase ali. Essa frase foi a Raquel que criou. Se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. A pergunta é: qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você teve que criar? Profundo. Profundo, vai ter que tirar do Profundo. coração. Profundo. A oportunidade que o mundo não me deu e não dá para ninguém. A oportunidade de você conhecer quem você é e possivelmente você vai conhecer quem você é em Deus. E a partir disso você vai ativar todo o seu propósito de vida. É isso. Porque viver sem propósito, para que viver, né? Não Tem que ter um adianta. propósito. Exatamente. Rose, muito obrigado. Eu que agradeço, Kleber. Obrigado. Acredito que aqui também está nascendo uma grande parceria Sem dúvida. entre a Versa e a Rose. Sim. Né? A gente vai divulgar aí ao longo do tempo, né, as nossas parcerias e agradecer demais. Você está vindo aqui, né, disponibilizar esse tempo, porém curto, mas muito valioso aqui para nós. Que bom. Eu agradeço demais o seu convite, o convite da Raquel, da Versa, né, de sua equipe. Nessa oportunidade de estar aqui é enriquecedor, né? E assim, estamos aqui para contribuir com o setor de incorporação imobiliária. E é um prazer e uma honra de estar diante de profissionais como você e como Muito a Raquel, obrigado. que faz tanta diferença. Obrigado, Rose. Galera, vocês estão vendo que o Proposta na Mesa, o nosso podcast, é conteúdo relevante? Então, assim, ó, tem muita gente aí assistindo e não está seguindo lá o Proposta na Mesa, no YouTube e Spotify. Beleza? Mais um episódio aqui de sucesso. Galera, se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. Valeu!